Vamos estender as mãos aqui e orar pelo Eugênio. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amor, pela vida do pastor Eugênio conosco, Senhor Deus, e por tudo que sabemos que o Senhor vai falar para nós através da vida dele, Senhor Deus. Muito o Senhor já tem feito na vida dele e nós temos sido beneficiários nisso, Pai. Por isso te agradecemos pela vida dele, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com ele e com a banda, Senhor Deus. Ministra agora, Pai amado, usa o Eugênio, Pai, com grande força e poder, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, paz. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Jesus te ama. Eu também te amo. Antes de entrarmos na palavra, eu queria dar um recado para os irmãos que fazem parte do louvor e adoração, os músicos, cantores, o pessoal do coral, os irmãos da mesa de som, da projeção, o pessoal que trabalha com artes, teatro, dança, que dia 1º agora nós vamos ter um encontro ali no CCF, com o pastor Kelso. Nós vamos estar ali na parte da manhã, a partir das 8 horas da manhã, e é extensivo para os familiares, e vamos até a hora do almoço. Só que a gente tem que combinar aquela coisa que o crente gosta de fazer, que é as comidinhas, né? Então, nós vamos dedicar um tempinho depois do culto aqui, quem puder ficar, para a gente resolver quem leva o quê, né? Então, espalhem a notícia entre as pessoas que fazem parte do serviço, né? Porque, como foi cantado aqui, todos nós somos adoradores, né, Paulinho? Quem aqui foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus? Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Então diga comigo: eu sou um levita. Uau! Bom, e foi falado desde o início que Deus é Espírito e que importa que seus adoradores adorem Espírito de verdade, não é? Foi cantado também sobre isso, né? E sobre o que nós vamos falar nessa noite? Sobre o quê? Abra comigo João 4, 23 e 24. Esse capítulo 4 de João, a semelhança de toda a palavra de Deus, ele é muito especial. Sobretudo, tem algumas características especiais neste capítulo 4 do Evangelho de João, porque traz muitos ensinamentos, traz muitas particularidades, né? É o famoso capítulo no qual o Senhor encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. E há um contexto interessante, né? Porque os judeus e os samaritanos não se davam, né? Eles não se consideravam da mesma nação, não tinham ali empatia. Se algum judeu quisesse ofender muito outro judeu, chamava ele de samaritano. Você é um samaritano, né? Porém, Jesus, na sua sabedoria, usava esse contraste, usava esse antagonismo, né? E até essa briga que existia entre essas duas nações, para trazer ensinamentos. Qual um grande ensinamento que Jesus trouxe? É aquele do bom samaritano, né? Quem lembra da parábola do bom samaritano? Um homem sofreu ali um assalto, foi agredido pelos assaltantes, foi deixado ali à margem do campo, e aí passou um sacerdote, passou um levita e não o acudiram, porém o samaritano o acudiu. Aí o Senhor cura 10 leprosos e volta um só para agradecer. E qual era a nacionalidade desse leproso? Ele era um samaritano. Aqui o Senhor Jesus, ele se mostra, no capítulo 4 de João, ele se mostra como o Messias pela primeira vez. Para quem? Quando aquela mulher fala: vejo que o Senhor é profeta e que o Messias está chegando, Jesus diz: esse que conversa com você é o Messias. Então, ali, para uma mulher, o que era extremamente incomum para aquela época acontecer, um homem conversar com uma mulher em público, o Senhor Jesus vem e revela-se como aquele que tem a água viva, né, de quem beber dessa água jamais sentirá sede, e dele fluirão águas vivas.
aqui nesse capítulo 4 de João, nós temos o primeiro evangelismo, né? Aquela mulher, quando ouviu falar a sua vida ser revelada, a sua vida ser trazida à luz, ela corre para a cidade e fala: ei, tem um profeta lá falando tudo o que me aconteceu. Olha só que interessante, ele fala da minha vida, não está falando das coisas religiosas, mas ele falou de mim. Então aquela mulher teve um encontro pessoal com Jesus, e a partir daquele encontro pessoal, ela corre e faz o evangelismo, e diz que aquelas pessoas daquela cidade ocorreram a Jesus, foram até Jesus e falaram: o senhor pode ficar aqui com a gente? E Jesus fica quanto tempo na cidade de Sicar? 2 dias. Falando com quem? Com os samaritanos. E eles recebem a palavra do Senhor. Sicar, essa cidade de onde esse poço era próximo, ela ficava aos pés do Monte das Bênçãos. Havia 2 montes, o Monte da Maldição e o Monte Gerizim, que havia ali bênçãos. Então era uma cidade de pessoas religiosas, um lugar onde as pessoas liam a palavra de Deus, os profetas, e liam também o Pentateuco e aguardavam o Messias. Eram pessoas que de certa maneira buscavam a presença de Deus. E aqui Jesus, numa das suas peregrinações, ele estava na Galileia, estava indo para a Judéia, estava indo para Jerusalém, ele estava na Galileia, indo para Jerusalém. Ele não escolhe o caminho mais óbvio dos judeus, que seria desviar-se da terra dos samaritanos, porque havia aquela animosidade, havia aquela encrenca entre eles, e ele escolhe realmente fazer o caminho mais curto, que era por Samaria, ao invés de descer beirando o Jordão, que era o caminho costumeiro dos judeus para evitar Samaria. E ele para exatamente nesse lugar chamado Samaria, na cidade de Sicar, aos pés, do lado do poço de Jacó, aos pés do Monte Gerizim. E aí ele tem uma conversa importante com uma mulher, chamada mulher samaritana. E quando os seus discípulos vão à cidade para comprar alimento, Jesus ali se revela àquela mulher e fala as coisas que aconteciam na vida daquela mulher. E uma das coisas, um dos ensinamentos graciosos, de tantos outros que nós temos aqui nesse capítulo 4, o Senhor fala conosco lá, capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz assim, todos acharam? João, capítulo 4, 23 e 24. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, diga comigo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu queria fechar o foco então deste portentoso capítulo 4 de João, do qual há tantos ensinamentos a serem retirados. Eu gostaria de fechar o foco nestes 2 versículos e dizer que esta é a hora, este é o momento que Deus está chamando a sua casa para um envolvimento maior com Ele. Amém? Nós experimentamos um pouco disso nesta noite, Foi muito precioso estarmos apenas na presença do Senhor, apenas usufruindo da graça do Senhor. Quem sentiu aqui a presença? Eu estava meio preocupado com o horário ali, Paulinho. Eu falei, não, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Não existe lugar melhor de se estar que não seja a presença do Senhor. A presença do Senhor é o melhor lugar que você pode estar. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, na presença do Senhor é onde tudo se resolve. Quando Jesus conversa com essa mulher chamada samaritana, ele já tinha estado em Jerusalém. Se você depois tiver a oportunidade de ler ali o capítulo 2 desse mesmo Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 2, Jesus esteve em Jerusalém, e o que ele encontra ali em Jerusalém? Pessoas vendendo os pombinhos, vendendo bois,
E o Senhor faz um esparrama naquele momento, expulsa os vendilhões do templo. O Senhor fica muito, Jesus fica zangado, porque ele diz assim: a minha casa do meu Deus, a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês têm feito dela um lugar, um covil, vocês têm feito dela um lugar de mercantilismo, vocês têm vindo aqui apenas para cumprir ordens. Então, quando Jesus está conversando com essa mulher, ele está puxando a orelha dos religiosos de plantão, aqueles que só fazem as coisas por costume ou por obrigação. E esse tipo de pessoas, ou esse tipo de crente, vamos trazer agora para os nossos dias, é um crente que não chega na presença de Deus. O religioso, aquele que faz apenas para cumprir tabela, aquele que faz apenas por obrigação, ou aquele que faz apenas por desencargo de consciência. Deixa eu ir na igreja hoje, porque sabe como é que é, né? Vai que me acontece alguma coisa, e depois dá um azar, né? Se não for na igreja. Azar, dá muito azar, pessoal. Pode crer, dá muito azar. Se você não vier na igreja, você corre risco de bater um carro, quebrar tudo, sua casa pega fogo. Gente, você perde o emprego, você fica com câncer, você fica com um monte de coisa. Dá um azar, mas entende, isso não é motivo de você vir à casa de Deus. Vou lá para tirar o azar, fazer o descarrego. Já ouviram essa expressão por aí, não? Todas essas coisas vão acontecendo. O que o texto nos diz, né? Vamos lá. O Pai procura verdadeiros adoradores. Diga comigo, verdadeiros. Outra vez, verdadeiros. Então ele está procurando aqui gente. Ele não está preocupado com se nós temos aqui um equipamento de primeiríssima que nós queremos ter. Quem diz amém? Aí, queremos ter. Ele não está preocupado se nós cantamos músicas ou mais jovens ou mais antigas. É bom cantar música jovem. Quem diz amém? Amém. Diz amém aí, irmão! É muito bom, gente, porque o reino de Deus, a palavra diz que ele é como um tesouro, do qual o homem lança mão de coisas novas e velhas. Então tudo é tesouro, né? Os hinos dos 1500 lá, do Lutero, de Bach, até as canções mais recentes, tudo isso são tesouros dentro, né, de uma esperança, dentro de uma cultura chamada cultura cristã, da qual nós pensamos coisas novas e velhas, mas todas elas são preciosas, todas elas são joia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é joia. Não importa se você já está velhinho. Não importa se você tem uma joia velhinha, importa que você tem uma joia. Amém? Então, diga comigo: o Senhor procura pessoas. Ele não procura adoração, ele não procura música, ele não procura dança, ele não procura barulho, ele não procura isso, ele não é isso, ele quer gente. Ele quer ter com ele pessoas, e numa condição muito especial, em espírito e em verdade. Eu queria conversar um pouquinho nessa noite sobre o que seria adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade deve considerar o seguinte: cantar, ministrar, aplaudir, dançar, ofertar, dizer palavras, fazer algumas coisas, né? Praticar algumas ações inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Aleluia! Amém, glória a Deus. Quem sabe nessa noite o Senhor não quer batizar algumas pessoas, encher do seu Espírito, para que nós tenhamos uma adoração mais completa, vamos dizer assim, uma adoração mais efusiva, maior, com maior expressão, com maior liberdade, né? Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós praticamos algumas coisas, cantamos algumas canções, somos mais livres, somos mais liberados para atingir o coração de Deus, quando o seu Espírito nos impulsiona, como, por exemplo, está lá em Efésios capítulo 5, abra comigo um pouquinho a palavra do Senhor, Atos
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Lá no capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então fala aqui de usar os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, que são categorias de poesias que adoram ao Senhor, né? Salmos, hinos, cânticos espirituais, categorias de canções que exaltam o Senhor. Fala também de considerarmos adorar o Senhor fora da carne, fora da carnalidade, fora do pecado, fora da ação apenas natural. Abra comigo lá em Romanos, volta um pouquinho, capítulo 8. Alguns versículos aqui, a partir do verso 5. Estamos falando aqui o que seria adorar ao Senhor em espírito. Primeiro, ser estimulados pelo Espírito Santo. Segundo, abandonar a carnalidade, né? Veja o que Paulo diz aqui aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, definitivamente, adorar a Deus em Espírito fala de ter uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus para uma vida de santidade, para uma vida que agrada a Deus, abandonando aquilo que é carnalidade, abandonando aquilo que é pecado, abandonando tudo aquilo que de alguma coisa macule a obra de Deus na nossa vida. E o que seria adorar ao Senhor em verdade? Espírito e a verdade. Gostaria de juntar essas duas coisas, ligar essas duas coisas, Espírito e verdade, né? Há um versículo precioso na palavra de Deus que está lá em Provérbios, capítulo 20. Eu já fui lido bastante em Provérbios também, né? Voltamos lá um pouquinho, por favor. Capítulo 20 de Provérbios, logo depois de Salmos, né? Assim de achar. Capítulo 20, versículo 27. É uma palavra bem interessante, um versículo bem interessante, diz assim: que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela, essa lâmpada, esquadrinha todo o mais íntimo do ser. É como se o espírito, você sabia que nós somos espírito, alma e corpo. Alguns mais corpo do que alma e espírito. Sim, somos maiorzinho um pouco. Não é? É nóis, né? Espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo de Deus é como se fosse um agente secreto de Deus. Quando você está adorando ao Senhor e falando em línguas, aquilo está perscrutando todo o seu interior. Por isso é importante o batismo com o Espírito Santo, porque você se livra de muitas coisas ruins mais rapidamente. Porque quando você ora em línguas, o teu Espírito está revelando ao Espírito de Deus sem rodeios. Porque aqui, eu não sei se você é assim, mas eu costumo rodear um pouquinho para falar com Deus dos meus pecados. Costumo dar uma enfeitadinha assim na coisa, sabe? O Senhor o senhor entende, né? O Senhor viu o que aconteceu, né? Ele me provocou, por isso eu fiquei irado. Aquilo aconteceu por causa daquilo. Aquilo outro fez assim, tal. Você não faz isso, só eu, né? Me perdoe por isso. Mas quando nós adoramos o Senhor e falamos ao Senhor,
a linguagem espiritual, né? As línguas, o dom do Espírito para edificação própria, é sem rodeios, e vai ali perscrutando o íntimo, o seu coração. Por isso, em espírito e em verdade, fala dessa possibilidade de nós sermos totalmente verdadeiros diante de Deus. Pergunta para a pessoa que está próxima de você: como que você vê Deus? Como é que é Deus para você? Como é que você vê Deus? Aí você tem 15 segundos para responder: eu vejo Deus dessa forma. Por exemplo, diga aí para a pessoa que está próxima: como é que você vê Deus? Como é que você vê Deus? É um velhinho de barba branca sentado no trono lá de mau humor, com cólica um ataque de fígado, como é que fala? Cólica hepática, mal-humorado, jogando raios na humanidade. Esse pecou, aquele pecou. Como é que você vê Deus? Qual é a imagem de Deus para você? Cada um de nós pode ter uma imagem bem diferenciada. Cada um de nós pode fazer uma imagem de Deus. Cada um de nós pode criar. O fato é que nenhum de nós provavelmente vai acertar. Eu imagino Deus assim, uma coisa assim como se fosse um átomo, né? Cheio de luz assim, ao redor dele, né? E assim Mas a palavra fala que ele é espírito. O espírito não tem forma. Então a minha imaginação é que trabalha nisso, né? Mas certamente Deus tem alguns filtros ao seu redor. O filtro da eternidade, o filtro da infinidade, o filtro da santidade, o filtro do amor, o filtro da justiça, o filtro do perdão. Deus, Ele, na sua multiforme graça, Ele se apresenta com estas características. E uma destas características, um dos filtros que reveste o Senhor, é o filtro da verdade. Você sabia que Deus não faz absolutamente nada que não passe pela verdade? O Senhor não diz uma palavra, o Senhor não faz uma ação, o Senhor não toma nenhuma atitude que não passe pela verdade, porque Ele é a verdade. Quem diz amém? Amém. E aqui, no texto que nós lemos, o Senhor está buscando uma categoria específica de pessoas. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós falamos de verdade, nós podemos pensar, por exemplo, em usar a palavra de Deus como parâmetro. Lá em João 17, você precisa abrir, diz assim: Pai, eu peço que o Senhor os santifique na verdade, falando dos discípulos. A tua palavra é a verdade. Então, amados, hoje nós temos esta compilação de livros na qual nós cremos como palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega aí, por favor, pega aí. Levante assim: eu devo adorar a Deus como está escrito aqui, porque esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Quem diz amém? Então, se não estiver aqui, amados, põe na prateleira. Quem tem prateleira aqui? Coloca lá, até que haja um embasamento bíblico para aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai cantar, a forma como você vai usar para manifestar a adoração a Deus. Se não houver embasamento bíblico, espera até que o Senhor revele para poder fazer. Quem vai dizer amém? Então, adorar o Senhor fala de adorá-lo embasado na palavra, adorá-lo usando a palavra. E toda adoração deve passar então por Jesus Cristo. Quem lembra o que está escrito lá em João 14, versículo 6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, nós temos que considerar amplamente a figura do Senhor Jesus, considerar a cruz do Calvário, considerar o véu que foi rasgado, considerar que Ele é a própria figura do tabernáculo. Jesus Cristo tinha em si tudo que o tabernáculo tinha. Jesus teve na sua vida. Quando Ele está falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Ele pode estar referindo-se às 3 portas que havia no tabernáculo.
A porta que dava acesso aos átrios chamava-se Caminho. A porta que dava acesso ao lugar santo chamava Verdade. E a porta que dava acesso ao Santo dos Santos chamava-se Vida. Caminho, Verdade e Vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando adoramos o Senhor em espírito e em verdade, temos que considerar de uma maneira bastante enfática a presença de Jesus, o sacrifício santo que foi feito por mim, por você. Quem pode dizer amém? Amém. Então, essas coisas de adorar o Senhor em espírito e em verdade são bem objetivas, né? O espírito do homem adorando o Espírito Santo, né? Porque Jesus fala assim: Deus é Espírito, com letra maiúscula, e importa que os que o adorem em Espírito, letra minúscula, falando do Espírito do homem e verdade. E eu queria nessa noite fechar o foco em alguma coisa bastante subjetiva, que fala da verdade de nós mesmos, da verdade verdadeira de cada um de nós. Se o Senhor está revestido de diversos filtros, entre estes a santidade, a verdade, que certamente será um filtro importante. E eu e você não precisamos temer absolutamente nada de sermos totalmente verdadeiros na presença de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há necessidade de escondermos diante de qualquer que seja a situação, de qualquer que seja a verdade que nós tenhamos que apresentar a Deus, porque é ali que o Senhor quer agir, é ali que o Senhor quer fazer a sua obra, é a partir desta verdade que o Senhor quer edificar em nós o seu reino. Então, por vezes eu e vocês nos vemos assim, tentados a aparentar algo que não somos, algo que não temos em nós mesmos. E o Senhor nessa noite vem dizer assim: olha, você não precisa se esconder, porque eu te amo. O Senhor está dizendo para você: eu te amo do jeito que você é. Eu não te amo pelo dízimo que você dá, eu não te amo pela voz que você tem, ou pelo dom que você tem. Eu te amo pelo que você é, e por causa disso eu dei meu filho para que você pudesse chegar mais perto de mim. Por causa disso, porque eu te amo muito, eu ofereci meu filho Jesus Cristo para morrer no teu lugar, para que você pudesse agora chegar na minha presença e abrir todo o teu coração, e você chegar perto, você entrar mesmo na minha presença. Então, adorar ao Senhor em espírito e em verdade passa por coisas objetivas, mas passa por essa subjetividade que é a nossa própria verdade, quem eu de fato sou. O Senhor ele não quer se relacionar com pessoas religiosas, Ele não se relaciona com ritos, Ele não se relaciona com formalidades ou com formas. Ele se relaciona com pessoas que têm sido transformadas pelo poder do seu amor, pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua palavra. Amém. Então, nesta noite, meu amado, nós tivemos aqui um pouco do que pode ser a nossa adoração diante do Senhor, e por vezes nós não fluímos mais. Foi profetizado aqui nessa noite que no seu lar e no meu lar haveria um rio de vida. Quantos receberam essa palavra? Que haveria um rio de cura, haveria na minha casa e na sua casa um lugar onde o Senhor seria adorado, e aí não haveria mais doenças, não haveria mais maldade do diabo. Qual é a condição para que isso aconteça? Qual é a condição? Qual é o sine qua non para que isso aconteça? É que sejamos verdadeiros, é que não tenhamos o orgulho de dizer: não, eu vou ficar aqui no meu lugar. Nós viemos da igreja presbiteriana. Quantos aqui já foram presbiterianos, né? Depois a gente se converteu, né? Brincadeira, a mão dos Jesus. E tinha um hino lá que eu achava bem interessante, assim:
Tu no teu cantinho e eu no meu. Não sei se alguém lembra dessa música, lembra, né, Márcio? Eu nunca entendi essa música. Eu nunca entendi. Tipo assim, cuida da sua vida. Amados, não sei se eu estou conseguindo traduzir o que o Espírito Santo está querendo dizer para você e para mim. Eu sou, obviamente, o primeiro da lista aqui a receber essa palavra. Mas o Senhor quer mais intimidade comigo e com você. O Senhor quer mais que você o considere Pai, amigo, Senhor, Deus. Ele não quer você longe. Ele não quer você religioso. Ele não quer você cumprindo tabelas. Ele não quer você com uma vida pequenina na presença dele. Ele não quer você mendigando espiritualmente. Ele não quer você se arrastando, tentando viver a vida. Mas Ele quer levar você a lugares superiores da sua presença. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Ele fala para mim, você tem que ser verdadeiro. Não adianta ficar pintando bonitinho um quadro que não é bonito. Porque o Espírito Santo é que sonda os nossos corações. E a palavra diz que Ele é que vai dizer em nossos corações que está errado. Amém? Abra comigo, por favor, lá no Salmo 51. Eu já estou acabando. Porque a mensagem é essa. O Senhor quer gente verdadeira. O Senhor quer gente que o busque de todo o coração. Ah, mas eu sou todo errado, eu tenho um monte de coisa. Lista diante do Senhor. Senhor, é isso aqui. Veja lá, Salmo 51. Versículos 16 e 17. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Fala aqui da vida religiosa, né? De fazer todas as coisas direitinho, bonitinho, cumprir todos os ritos, as tabelas, né? Tem aí uma vida religiosa correta. O Senhor não se compraz destas coisas. Não te deleitas em holocaustos. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como que nós vamos adorar a Deus? Com o espírito quebrantado. Quando aquela mulher estava falando com Jesus no poço de Jacó, e Jesus confronta a situação dela de estar no 6º relacionamento, já tinha se casado 5 vezes e agora o homem com o qual ela estava não era seu marido, ela era uma amante. Dá a impressão que aquela mulher ela muda de assunto. Se você leia com mais vagar esse texto de João 4, você vai ver que Jesus, ao dialogar com aquela mulher, confronta a sua realidade, confronta a verdade dela. E dá a impressão no texto que ela muda de assunto. E ela diz: nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. E vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. O reino foi dividido, né? E havia 2 templos, 2 lugares de adoração, um em Jerusalém e outro em Samaria. E os samaritanos defendiam a adoração em Samaria. Aí Jesus, que havia estado em Jerusalém, viu a degradação da adoração ali, e disse assim: não é lugar nenhum. Porque Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Aquela mulher, ela não mudou de assunto. Na verdade, ela estava procurando uma forma de se arrepender. Porque a adoração era conhecida naquela época como sacrifício de arrependimento. Era necessário chegar diante do sacerdote com alguma coisa para ser sacrificada, ou uma pombinha, ou um carneirinho, ou
enfim, havia ali diversos animais prescritos que serviam como objeto de holocausto, e para arrependimento. Então aquela mulher que morava num lugar de pessoas religiosas, conhecia a religião, ela de certa maneira buscava um jeito de se arrepender. E Jesus então propõe agora espírito e verdade. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela mulher, se ela se separou daquele homem, se ela foi ter sua vida agora de uma maneira santificada, mas dá a entender que o Senhor estava dizendo isso. Olha, o importante agora é você se arrepender. E nessa noite eu queria convidar você a ter um momento de arrependimento. Não é de remorso, não é de tristeza superficial, mas assim: Senhor, se eu não tenho sido verdadeiro, se eu tenho mostrado algo que eu ainda não sou, eu me arrependo nesta noite, mas receba a tua palavra. Que a palavra disse aqui, versículo 17 do Salmo 51, o sacrifício para Deus, os sacrifícios para Deus são o Espírito. O que, amados? O que está escrito aí? Diga comigo: quebrantado. Outra vez: quebrantado. É esse espírito que vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O espírito quebrantado não é o espírito altivo, não é o espírito autossuficiente, não é o espírito enganado, mas esse espírito quebrantado, do qual o Senhor pode habitar e operar as transformações que nós precisamos para que nós cheguemos mais próximos, mais perto deles. Quantos recebem essa palavra? Amém? Eu queria pedir ao Felipe, você podia vir um pouquinho aqui, tá claro? Baixe sua cabeça. Tem alguns momentos na presença do Senhor. Obviamente isso aqui não é uma acusação, isso aqui não é uma... mas é um desafio, amados. É um desafio para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos chegar mais próximos do Senhor. Fale com o Senhor nessa noite. Diz: eu quero ser essa pessoa que o Senhor procura, esse verdadeiro adorador. Obrigado pelo que nós já temos experimentado. É tão bom, Senhor. Mas sabemos que há rios de vida para fluir no meio da tua casa, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
levante a sua voz ao Senhor. Fala: Pai, quero ser verdadeiro, Senhor. Quero ser verdadeiro. Me ajuda nisso, Senhor. Pai, quantas vezes para agradar as pessoas, eu ajo de uma maneira, Pai, que não te agrada. Quantas vezes, Senhor Deus, para ser aceito num grupo, eu faço coisas que não te agradam, Senhor. Quantas vezes ao dirigir, quantas vezes ao estar diante do computador, quantas vezes, Senhor Deus, a inveja, quantas vezes a tristeza invade meu coração. E isso tudo, Pai, de alguma maneira interfere, certamente interfere naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas hoje à noite, fica bem, hoje à noite, eu abro meu coração e peço: entra, Senhor. Entra, Pai, entra, Senhor. Vamos ficar em pé, amados. Vamos cantar essa canção. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Abençoe a vida dele, a vida dela, Senhor. Pai, tão simples o que o Senhor me respondeu essa noite. Ajuda-nos a sermos totalmente verdadeiros. Que não haja em nós nenhuma sombra. Pai, não haja em nós, Pai, nenhuma parte que não seja totalmente iluminada pela Tua palavra, pela Tua verdade. Que não haja em nós partes que não sejam transparentes, mas sejamos totalmente transparentes na Tua presença, porque o Senhor é nosso Papai, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor nos amou tanto que deu Seu Filho para morrer por nós. Oh, Pai, por isso nós pedimos nessa noite: transforma-nos, transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Pai, transforma-nos, Pai. Queremos ver os Teus rios nas nossas casas. Queremos, Pai, os milagres acontecendo no meio do Teu povo, Pai. Nós sabemos, Pai, que precisamos disso, Senhor. Abrir nosso coração para o toque do Teu Espírito Santo. Oh, continue orando, continue abençoando, continue sendo abençoado. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. Eu tenho falado, eu tenho ministrado. Obrigado pela Tua palavra.
Amém. Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, nesta noite. Pai, pela adoração, pelos louvores, pela Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, queremos experimentar novos tempos na Tua presença. Aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, toda adoração seja aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Dá um grande aplauso ao Senhor, porque Ele é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço de pelo menos 10 irmãos e vamos escapar do Senhor Jesus. Amém.